Felipe Luiz vai ser demitido do Flamengo. Não hoje, mas a data já tem hora marcada. E eu vou te provar isso agora. Vamos começar pelo que aconteceu. O Flamengo perdeu a Recopa Sul-Americana para o Lanús dentro do Maracanã, 2-3 na prorrogação. Segundo o vice em menos de 2 meses. Mas o que ninguém está falando é o que aconteceu depois do apito final. Felipe Luiz foi para o microfone e disse que o Flamengo tinha feito um grande jogo. Um grande jogo. 2 vices, 11º no Brasileirão. E ele chamou de grande jogo. Essa frase chegou nos ouvidos do presidente Mapa ainda dentro do estádio. E foi aí que a bomba começou a contar o tempo. Mas antes de entrarmos nos bastidores, deixa eu te dar um dado que vai mudar como você enxerga essa crise. Segundo Gazeta do Urubu, um diretor do Flamengo foi perguntado sobre a demissão de Felipe Luiz e respondeu assim, literalmente. Se tirar ele, vai colocar quem? Presta atenção nessa frase. Não é ele, está fazendo um trabalho incrível. Não é, temos total confiança no projeto. Vai colocar quem? Isso é um voto de confiança ou é um clube que não sabe o que fazer? Na minha opinião, essa frase diz tudo sobre o momento do Flamengo. A diretoria não está blindando Felipe Luiz porque acredita nele. Está blindando porque tem medo do vazio que vem depois. E isso, minha gente, é muito mais preocupante do que qualquer vice. Agora sim, os bastidores. Segundo a apuração do Globo Esporte, depois da derrota para o Lanús na Argentina, ainda na semana passada, o Mapa já havia convocado 2 reuniões separadas no CT. Uma com o elenco, outra só com o Felipe Luiz e o diretor José Botto. Com os jogadores, o tom foi de apoio. Com Felipe Luiz e Botto, o tom foi de cobrança. E agora, após o segundo vice, o Bolau confirmou. BAP se reuniu novamente com Botto nesta sexta-feira. A pressão aumentou o tom e as cobranças desta vez não foram feitas de forma amistosa. O presidente acredita que o trabalho que acontece nos bastidores não está aparecendo em campo e tem um dado que explica por que essa cobrança pesa tanto. O Flamengo investiu mais de R$1 bilhão no elenco de 2026, trouxe Paquetá por R$263 milhões, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Tentou contratar Caio Jorge do Cruzeiro por €30 milhões e foi recusado. €30 milhões por um centroavante de reserva. E o time está em 11º lugar no Brasileirão, com 2 vices no bolso. BAP não está bravo à toa. Agora deixa eu te contar o que a imprensa grande não está conectando. A relação entre BAP e Felipe Luiz nunca foi uma lua de mel. Durante a renovação do contrato no final de 2025, a relação quase não deu certo. O presidente chegou a avaliar nomes de treinadores estrangeiros no mercado antes de assinar. Felipe Luiz precisou ceder em pontos salariais e precisou aceitar uma interferência maior da diretoria na análise do desempenho. Ou seja, a cicatriz já existia antes de 2026 começar. O que aconteceu nas últimas semanas apenas a fez sangrar de novo. Tem mais. Segundo Mix Valley, atletas veteranos do elenco estão demonstrando descontentamento com a metodologia de treinamento e com a meritocracia aplicada nas escalações. Isso significa que a pressão não vem só de fora. Ela vem de dentro do vestiário também. Quando o presidente cobra, a torcida protesta e parte do elenco está insatisfeito ao mesmo tempo, não tem técnico no mundo que aguenta esse triplo de pressão por muito tempo. Nem Guardiola, nem Ancelotti, muito menos Felipe Luiz, que está no 2º ano como treinador profissional. Mas aqui está o que separa esse momento de uma demissão imediata. Felipe Luiz renovou o contrato até o fim de 2027. Salário de R$2 milhões por mês. E a multa rescisória para demiti-lo é de 4,5 milhões de euros, quase R$28 milhões. O Flamengo não vai pagar isso agora, mas existe um prazo não oficial circulando nos bastidores. Se o Flamengo não ganhar o Campeonato Carioca, a demissão deixa de ser impossível e vira inevitável. Se o Flamengo não ganhar o Campeonato Carioca, a demissão deixa de ser impossível e vira inevitável. E olha que irônico isso é. O Campeonato Carioca, um título que qualquer técnico campeão da Libertadores trataria como secundário, virou a linha entre a permanência e a demissão de Felipe Luiz. O Flamengo está na semifinal, venceu o Madureira por 3-0 no primeiro jogo. Se passar, enfrenta Fluminense ou Vasco na final. Uma final de Carioca nunca teve tanto peso na história recente do clube. Mas aqui é onde o discordo da narrativa que está sendo vendida pela imprensa. Ganhar o Carioca não resolve o problema. Compra tempo, mas não resolve. Porque o problema do Flamengo de 2026 não é de título, é de identidade. O time que venceu a Libertadores de 2025 tinha uma ideia clara de jogo. Pressão alta, transições rápidas, intensidade do primeiro ao último minuto.
O time de 2026 não tem essa cara. Felipe Luiz mudou o sistema, mudou a linha de 4 para 3 e o elenco ainda não assimilou. Paquetá, 263 milhões de reais, está perdido no esquema. Plata foi escalado como centroavante numa final continental. Ayrton Lucas falhou no primeiro gol, ficou 120 minutos em campo e não foi substituído. Essas não são decisões de um time em crise por uma fase. Essas são decisões de um técnico que ainda está tentando descobrir o próprio time. Em 2025, Felipe Luiz foi o melhor técnico do Brasil. Sem discussão. Carioca, Supercopa, Brasileirão e Libertadores. 4 títulos. O ano mais vitorioso da história recente do clube. Eu sei disso. Você sabe disso. E o BAP sabe disso. Mas o futebol não tem memória longa. E ontem, pela primeira vez desde que assumiu, Felipe Luiz foi xingado pela própria torcida organizada dentro do Maracanã. Esse é um ponto sem volta. Quando a torcida organizada do Flamengo começa a xingar o técnico que ganhou a Libertadores há 3 meses, o relógio não para mais. O Flamengo tem o elenco mais caro do Brasil, tem o CT mais moderno da América do Sul e tem um técnico que há 3 meses era unanimidade. Mas tem também um presidente sem paciência, uma torcida em chamas, um vestiário com fissuras e uma diretoria que não sabe quem colocar no lugar. Esse último ponto é o mais assustador de todos. Porque quando um clube de R$1 bilhão de faturamento não tem resposta para vai colocar quem, o problema é maior do que qualquer técnico. O Carioca é o último salvo-conduto de Felipe Luiz. Se ganhar, compra tempo. Se perder, a multa de R$28 milhões começa a parecer barata. Agora uma pergunta para você que chegou até aqui. Você acha que o problema do Flamengo é o Felipe Luiz, o elenco ou a diretoria? Me fala nos comentários. Eu leio todos. E se você quer ser o primeiro a saber quando essa bomba explodir, porque vai explodir, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui a gente não espera o site grande soltar a notícia. A gente já tá falando antes. A bomba estourou na Gávea. O capitão chutou a bola, entregou os pipoqueiros do elenco. E para piorar, o medalhão milionário acaba de anunciar que está indo embora do Flamengo. O vestiário rachou de vez. Fala a nação rubro-negra. Se você achava que a humilhação de perder a Recopa dentro de casa, com falhas bizarras de Ayrton Lucas e Rossi na poça d'água, era o limite da nossa vergonha, se prepare para passar raiva. O que aconteceu nos bastidores dessa final é um verdadeiro escândalo. Enquanto a torcida gastava o dinheiro que não tinha para apoiar no Maracanã debaixo de chuva, uma parte desse elenco milionário estava pouco se lixando para o Flamengo. A falta de comando do técnico Felipe Luiz e a omissão da diretoria transformaram o ninho do urubu em uma colônia de férias. E quem trouxe a verdadeira sacanagem à tona foi a própria mídia rubro-negra. Presta muita atenção nesse flagra sobre o que os jogadores estavam fazendo na semana do jogo e na bomba que o Everton Cebolinha soltou logo após o vexame. Assiste a esse absurdo e tenta não quebrar a tela do seu celular. Jogador de futebol, porque nenhum jogador tá na sacanagem. Nenhum jogador tá na sacanagem que não tá respeitando o Flamengo, que não tá respeitando, a final da Supercopa, final da Recopa, semana da final da Recopa. Jogador no carnaval. É brincadeira, É brincadeira, é brincadeira. Não quer ficar aí, faz igual o Cebolinha fez ontem. Fala que vai embora, que foi o que o Cebolinha fez ontem. Acabou o jogo, o Cebolinha foi lá e deu uma declaração. Eu creio, posso afirmar que seja a minha última temporada com a camisa do Flamengo. Aí o rapaz ainda perguntou assim, vai embora? Ele falou sim, é minha última temporada. Então o Cebolinha chegou e falou, é o fim da linha pra mim. Eu não vou ficar mais aqui, eu vou embora. O Cebolinha falou exatamente isso. Exatamente isso. É o fim da linha, eu estou indo embora. Eu não quero ficar, chega no Porto, chega no papo, chega onde vocês quiserem e fala. Não quero ficar aqui por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Pronto, vai embora. Mas não fica aqui jogando de má vontade, sacanagem não. Não fica aqui pra curtir o Rio de Janeiro e não respeitar a camisa do Flamengo não. Não fica aqui fazendo isso não. Volta para cá, nação. É revoltante ou não é? É nojento. Se o seu sangue também ferveu ouvindo que tem jogador curtindo revoada e carnaval na semana da final, amassa o botão do like agora mesmo. O seu like é a nossa voz. É o que faz o YouTube espalhar esse vídeo para desmascarar essa panela. Já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque a limpeza nesse elenco precisa começar hoje e nós vamos cobrar um por um. E se você acha que essa palhaçada de festinha e falta de respeito passou batido pelos jogadores que ainda têm um pingo de vergonha na cara, você está muito enganado. O clima no vestiário é de guerra fria.
A blindagem do estagiário Felipe Luiz acabou. E quem puxou o pino dessa granada foi o Danilo, um dos poucos que estavam orando o manto sagrado em campo e que foi tirado de forma bizarra pelo treinador, foi para os microfones após o jogo e mandou um recado direto. Abre aspas para o Danilo, que cada um assuma a sua responsabilidade. Aqui teve parte física, parte técnica, parte de desempenho. Que cada um assuma a sua responsabilidade porque é assim que funciona numa equipe grande. Fecha aspas. Torcedor, essa não é uma declaração qualquer de fim de jogo. Isso é um grito de socorro e um ataque direto à falta de comando. Quando Danilo diz que cada um assuma a sua responsabilidade, ele está apontando o dedo na cara de 3 setores do Flamengo. Primeiro, ele expõe a irresponsabilidade de quem não se cuidou, de quem foi para o carnaval e entrou em campo se arrastando, morto de cansaço na prorrogação, enquanto Lanús corria o dobro. Essa é a parte física que ele cobrou. Segundo, ele bateu na parte técnica. E aqui o recado foi direto para os individuais. Foi para o Ayrton Lucas, que entregou um gol imperdoável. Foi para o Rossi, que aceitou um drible ridículo. E foi para o ataque milionário de R$500 milhão com Plata, Carrascal e companhia, que tem alergia a chutar no gol. E por último, a indireta mais pesada de todas. Quando ele diz que é assim que funciona em equipe grande, ele destrói a autoridade do Felipe Luiz e da diretoria. Se um jogador precisa ir para a frente das câmeras, exigir responsabilidade e cobrança, é porque o treinador perdeu o vestiário. O Felipe Luiz está perdido, não sabe ler o jogo, mexe mal e não tem peito para barrar e mutar os intocáveis da revoada. O departamento de futebol, comandado pelos senhores José Boto e pelo presidente BAP, virou uma piada. Prometeram gastar R$1 bilhão, inflacionaram o mercado e deixaram o time sem um centroavante de ofício por 3 meses de janela aberta. O Flamengo virou terra de ninguém. O Cebolinha já viu que o barco está afundando e pediu para pular fora. E quem fica está rachado. De um lado quem quer treinar e ganhar. Do outro, uma panela acomodada que sabe que a diretoria passa pano e o técnico não tem moral para cobrar. A situação é insustentável. Ou cabeças rolam no ninho do urubu amanhã de manhã, ou o ano de 2026 acabou em fevereiro. Agora a bola está com você, torcedor. Quero ouvir a sua voz. Para quem foi a indireta mais forte do Danilo? Ele estava cobrando os paneleiros do carnaval, os erros bizarros de Ayrton Lucas e Rossi, ou ele mirou direto na incompetência do técnico Felipe Luiz? Bota para fora sua revolta aqui nos comentários. E se você concorda que o Flamengo precisa de uma vassourada urgente, confirma a sua inscrição no canal. Aqui nós não passamos pano para ninguém.